Olá pessoal do quinto período, satisfação estar com vocês novamente. Então, hoje eu estou aqui para anunciar a vocês que nós vamos ter uma aula com o Dr. João Lucas Gomes de Oliveira, exímio estudioso do processo civil, sobre providências preliminares e saneamento do processo, dividido em 3 blocos, perfeito? Então, vamos lá! Boa noite, acadêmicos de Direito. Tudo bem? Meu nome é João Lucas Gomes de Oliveira e hoje vamos estudar a matéria de Direito Processual Civil, especialmente no que tange ao capítulo 9, que trata das providências preliminares e do saneamento. Este será o nosso bloco 1. Bem, antes de adentrarmos ao conteúdo, alguns comentários iniciais. Primeiro, um conselho de quem já esteve sentado aí nos bancos da academia. Estudem com afinco Direito Processual Civil. Por quê? Porque é uma matéria que cai em peso na OAB, cai em peso em concursos públicos, de analista, procuradorias, magistratura. É uma matéria que ela é base. Quando você absorve Direito Processual Civil, você vai ter facilidade para compreender Direito Processual Penal, Direito do Processo do Trabalho e assim por diante. Além disso, é uma matéria essencial para a vida prática. Uma vez, um grande advogado me disse: João, domine Direito Processual Civil, conheça a fundo a marcha processual, o procedimento, a ordem dos atos. Por quê? Porque em certas situações, em certos processos que você atua, você pode até não conhecer a fundo o direito material da causa. Mas se você conhece a marcha processual, você encontra nulidades, você encontra vícios, irregularidades, você faz com que o processo retroceda e assim por diante, até conseguir o êxito naquele processo. Então, guardem no coração de vocês um espaço especial para esta matéria. Bem, encerrando esses comentários iniciais, não vamos perder mais tempo e vamos entrar no conteúdo de hoje, que são as providências preliminares. Mas antes precisamos nos encontrar na marcha processual. Em que momento nós estamos? A fase das providências preliminares se dá com o encerramento da fase postulatória. Ou seja, o autor, ele provocou a jurisdição através da petição inicial, quebrando a inércia da jurisdição, e via de regra, depois da citação devida, o réu já apresentou a sua primeira manifestação, que é a contestação, a sua defesa, e agora o processo precisa ser organizado, precisa ser colocado em ordem, e por isso surgem as providências preliminares. Bom, agora vamos para a primeira dica da aula de hoje. Não errem. A ocorrência de revelia, por si só, não presume como verídicas as alegações do autor. Ou seja, o artigo 344, que fala da revelia, diz que na ausência de resposta do réu de defesa, a presumir-se-ão como verídicas as alegações do autor. Essa é a regra para o Instituto da Revelia. Contudo, é uma situação juris tanto, é uma presunção relativa. Ou seja, não basta apenas a ausência de resposta do réu. Os direitos autorais, as alegações, os pleitos do autor precisam ter um mínimo de prova que lastreie as suas alegações. Precisa de coerência na narração fática, precisa que as alegações do autor tenham previsão no ordenamento jurídico, que tenham provas que robusteçam as suas alegações. Então não basta a mera ausência de resposta do réu. Tanto é verdade que o professor Fred Didier diz que a revelia não tem o condão de transformar o absurdo em verossímil. Então ele ratifica a ideia que as alegações autorais precisam ter o mínimo de prova e de coerência e de densidade jurídica para serem presumidas como verdadeiras.
E é nesse sentido que surge a primeira providência preliminar, que está prevista no artigo 348 do CPC, que diz o seguinte: quando o réu é revel, é o primeiro requisito, e o juiz constata que a alegação do autor é insuficiente para ser considerada como verídica, ou seja, faltam provas, e por isso o juiz ordena que o autor especifique provas para que ele queira produzir, para que assim ele consiga concretizar o seu pleito e ele consiga convencer o magistrado. Ou seja, o juiz ele percebeu que as alegações do autor são insuficientes, é inaplicável os efeitos do instituto da revelia, e por isso ele ordena que o autor produza provas para concretizar os seus pleitos e assim convencer o magistrado. Bem, agora vamos encerrar dessa primeira providência, vamos à segunda dica da aula de hoje. Não errem. O réu revel não é impedido de produzir provas no intuito de desconstituir as alegações do autor. Ou seja, o réu que é revel, ele não está anulado do processo, ele não está extinto do processo. Ele pode e ele vai produzir, no caso, provas para desconstituir as alegações autorais. E aí vocês me perguntam, mas João, onde isso está previsto? Está previsto no artigo 349 do CPC e na súmula 231 do Supremo Tribunal Federal. Súmula essa, faça um destaque muito importante. Ou seja, o fato do réu ser revel não é um fato impeditivo para que ele produza provas para desconstituir os direitos do autor, as alegações autorais. Contudo, faço uma ressalva. Tanto o artigo quanto a súmula estabelecem o requisito temporal. Ou seja, o réu não pode em qualquer momento se manifestar querendo produzir provas para desconstituir os direitos do autor. Essa manifestação do réu, ela tem que ser em momento oportuno. Essa é a expressão prevista na súmula, momento oportuno. Oportuno para quê? Para a produção de provas. Tem que ser indispensável para a produção de provas. Não adianta o réu se manifestar depois de encerrado o momento da produção de provas, depois que o processo for julgado. Então o réu tem que se atentar ao momento para que o seu direito não caia em preclusão. Vencida esta etapa, nós vamos para a segunda providência preliminar, prevista no artigo 350 do CPC, que trata da situação em que o réu apresenta uma defesa indireta. O que é uma defesa indireta? É quando o réu não se limita a apenas rebater as alegações do autor. Ele traz um fato novo, e este fato novo ele pode ser modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. E aí o CPC prevê que o juiz deve abrir o prazo de 15 dias, que é o prazo regra do nosso código, para o autor se manifestar sobre esse fato novo que o réu trouxe na sua defesa. E isso nos remete ao artigo 7º do nosso CPC. Por quê? Porque traz a ideia de um contraditório efetivo. O nosso CPC preza por isso. Tanto que o juiz ele tem que ouvir as partes, mesmo quando trata-se de matéria de ofício, que ele possa decidir de ofício. Via de regra, salvo as decisões previstas, como tutela, ele tem que ouvir as partes antes da decisão. Então ele tem que prezar pelo contraditório efetivo e por isso o autor tem este prazo para se manifestar. Inclusive o código prevê que ele pode produzir provas para desconstituir essa defesa indireta do réu. E aí eu faço uma observação, que a regra que vale para o réu lá na contestação, que ele deve fazer impugnações específicas das alegações do autor, sob pena do que não for impugnado ser considerado verdadeiro, também vale neste momento processual. O autor tem que impugnar de forma específica as alegações do réu, sob pena de presumir-se como verdadeiro que não for impugnado. E aí eu abro um outro parênteses para deixar mais claro o que se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Vamos pensar em uma obrigação contratual.
Se o réu ele fala na sua defesa que ele já pagou a obrigação contratual que está sendo exigida pelo autor, este é um fato extintivo do direito do autor se o réu já pagou a quantia que ele está cobrando. Agora, digamos que o réu alegue que ele parcelou o débito, a sua dívida contratual e já pagou 70% do valor que o autor está cobrando. Ou seja, o valor da inicial ele é 70% menor na verdade. Ou seja, esta é uma defesa modificativa, é um fato modificativo do direito do autor. E, com relação ao fato impeditivo, vamos pensar que a obrigação que o réu tinha que cumprir no contrato era subordinada a uma obrigação que o autor deveria fazer. E aí o réu alega que o autor não cumpriu com a sua parte e, por consequência, ele também não. Então este vai ser um fato impeditivo do direito autoral. Vencida esta etapa, nós vamos para a terceira providência preliminar prevista no artigo 351 do Código de Processo Civil, que ele diz o seguinte, ele faz referência, pessoal, à defesa processual que o réu vai alegar. Aquela defesa em que o réu ele alega situações do artigo 377 do CPC, aquelas matérias que ele alega em preliminar, antes do mérito. Por isso falamos em defesa processual. Quando o réu apresenta uma defesa processual inspirada no artigo 377, o juiz também abrirá prazo para o autor se manifestar sobre essa defesa, o prazo regra que são 15 dias, e também o autor pode produzir provas para desconstituir essa defesa processual que o réu apresentou. E depois nós pulamos para a última providência preliminar prevista no Código, que é o caso alguns chamam na doutrina de providência de ofício. Por quê? Porque não é uma manifestação da parte. O juiz, ao analisar o processo, ele constata a existência de vícios e irregularidades. Atenção, vícios sanáveis, e por isso ele intima as partes para que ocorra a correção desse vício ou dessa irregularidade. E atenção, o prazo máximo é de 30 dias, está previsto no 352, tá bom? Prazo máximo de 30 dias, passa o marca-texto, senão vai errar, é uma exceção, não é o prazo regra de 15 dias, certo, pessoal? E aí, para encerrar esta fase das providências preliminares, o artigo fala que, encerrado este momento, que o juiz fez essas providências preliminares, ou se no caso não existiram, ele irá fazer o julgamento conforme o estado do processo. Está lá no artigo 353. E que será tema do bloco posterior. Nós vamos adentrar ao julgamento antecipado do mérito, falaremos do julgamento parcial do mérito e assim por diante. Mas, de antemão, eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Foi um prazer e até mais. Pessoal, então terminamos o primeiro bloco com a aula com o Dr. João Lucas sobre providências preliminares. Se inscreva no canal, nos siga no Instagram, mande a sua dúvida, mande o seu comentário e não perca o segundo bloco da aula que vamos tratar sobre julgamento antecipado do mérito. Até a próxima!